A lei do pancadão, que proíbe o excesso de volume de som nos carros da cidade de Campinas, está em vigor desde 2015. Mas você sabia que, para se tornar lei, o projeto que estabelece a perturbação do sossego público como uma contravenção à administração pública passou pela Câmara? Campinas foi pioneira ao criar uma lei específica contra o pancadão. A norma proíbe o uso de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos estacionados nas vias e lugares públicos que possam perturbar o sossego público. A proibição também é aplicada em locais como postos de combustíveis e estacionamentos, especialmente no horário noturno. O projeto de lei ordinária 44 de 2014 é de autoria do vereador Luiz Rossini. E já havia a lei do ruído, que estabelece o máximo de ruído permitido do dia à noite. Nós temos a lei de perturbação do sossego, que é crime a perturbação do sossego. Tem uma resolução do CONTRAN que proíbe os veículos transitarem com som acima de 55 decibéis do lado externo. Então, lei já havia, mas não havia como aplicar a lei. E aí eu pesquisando, eu fui buscar na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, um princípio que a gente trouxe para a Lei do Pancadão. A poluição sonora é uma poluição. E a Lei de Crimes Ambientais fala que é crime você provocar poluição. E a lei diz que a primeira providência é você cessar a fonte de poluição. Por exemplo, se tem uma torneira pingando e contaminando o solo, o lençol freático, a primeira obrigação é fechar a torneira. Só que você já poluiu, você já praticou o crime. Então foi esse princípio que a gente trouxe para a lei, porque constatada que o ruído está acima do nível tolerado, então já foi praticada a poluição. Então o crime já foi praticado. A obrigação é desligar, o que todos faziam, só que aí a lei avançou. Ela permitiu à autoridade municipal apreender o veículo, levar para o pátio e ali, obviamente, para retirar ele tinha que pagar multa. E isso acabou dificultando que as pessoas vivessem nessa farra. A matéria foi aprovada em primeira votação na 22ª reunião ordinária do dia 7 de maio de 2014. Incluído na pauta requerimento de urgência 892/14, devidamente aprovado. O item 2, primeira discussão e votação com emenda do projeto de lei 44/14, processo 215.808, de autoria do nobre vereador Luiz Rossini, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados em vias e logradouros públicos, nos horários e nas condições que estabelece e dá outras providências. Convoco aqui a Comissão de Legalidade na pessoa do nobre presidente e vereador Dr. Luiz Cirilo para pedir tempo e exarar o parecer. A Comissão de Constituição e Legalidade indica o nobre vereador Arthur Orsi para exarar o parecer. O vereador Dr. Arthur Orsi, vice-presidente desta casa, tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, processo 215.808, projeto de lei 44/2014, autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados nas vias ou logradouros do município de Campinas. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável, senhor presidente, por unanimidade. Com o parecer favorável por unanimidade, entra em discussão. A emenda de folhas 15 também teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Zé Carlos, coautor da lei, salienta que a norma leva em consideração que o direito de um termina onde começa o do outro. Essa lei, quando ela foi sancionada e regulamentada, ela foi o maior sucesso em Campinas. Era notícia quase que diária no jornal de apreensão de carros que não respeitam o ser humano, vamos dizer assim, porque eu não sou obrigado a ouvir algumas músicas
que algumas pessoas gostam. Ele que ouça a música que ele quiser. No dia 27 de maio do mesmo ano, Rossini promoveu um debate público na Câmara de Campinas para discutir com a sociedade formas de ampliar a aplicabilidade do projeto. Nesse debate público foram coletadas várias sugestões de aprimoramento da proposta inicial. E aí, como o vereador Tiago Ferrari já tinha uma lei que tratava disso no passado, e o vereador Zé Carlos, que vive muito esse problema também na Padre Anchieta, nós resolvemos fazer um substitutivo incorporando essas sugestões para aprimoramento e garantir a eficácia da lei. Em 25 de julho de 2014, a Lei do Pancadão foi regulamentada e em 28 de julho, sancionada pelo prefeito e publicada em Diário Oficial. A fiscalização fica a cargo da INDEC, Empresa de Desenvolvimento de Campinas, e da Guarda Municipal da Metrópole. Essa nova lei ela estabeleceu que a Guarda Municipal faria a fiscalização e aplicaria a multa, a autuação, que começaria em 500 UFIX e terminaria em 2.000 UFIX. Uma lei com uma autuação, com uma multa bem cara. 500 UFIX, cerca de R$2.000, podendo chegar até R$8.000 a autuação. A partir de então, a Guarda Municipal passou a fazer uma atuação mais incisiva por conta da situação que não estava muito boa. Muitos veículos, né? É a alegria de poucos e o descontentamento de toda uma população nas adjacências. Um veículo incomodava um bairro inteiro, dependendo da quantidade de som que ele instalava no veículo. Então passamos a atuar incisivamente todos os dias, principalmente no final de semana, na recolha desses veículos para o pátio, apreensão e aplicação da multa. Os critérios para medir os níveis de ruídos para ambientes externos são em decibéis, que variam para o período diurno e noturno. Na regulamentação da lei, o prefeito remeteu a NBR 10151, que é uma regulamentação federal que estabelece níveis de aceitação de volume em determinados locais. A zona rural é um volume estabelecido de 40, 35, e isso vai aumentando até uma região industrial, por exemplo, que a aceitação do volume pode chegar até 70 decibéis. Então a NBR estabelece locais e aceitação de poluição sonora naquele ambiente. Isso foi trazido pelo decreto, o decreto estabeleceu e chegamos a um denominador, né, porque você precisa ter um balanço dessas coisas também, precisa ter um meio termo. E se ficou estabelecido na corporação e pela prefeitura que utilizaríamos 80 decibéis. O aceitável seria 80 decibéis, que é muito acima do que estabelece a NBR. Então ficou estabelecido ali em 80 decibéis. A NBR não fala em 80 decibéis, deixar isso claro, né? A NBR estabelece que o máximo que se pode aceitar de volume sonoro, mesmo naquelas áreas onde tenha muita poluição sonora, que seja uma área industrial, é 85 decibéis. Então a prefeitura estabeleceu 80, deu uma margenzinha ali de tolerância, elevou para 80, acima de 80 o veículo é recolhido para o pátio. Os estabelecimentos também se enquadram nos rigores da Lei do Pancadão. Essa fiscalização acontece através da Secretaria de Urbanismo, a partir da notificação da Guarda Municipal. Olha, a gente tem uma integração muito importante com a Secretaria de Segurança Pública e com a INDEC, né, do combate à perturbação do sossego, não só na Lei do Pancadão, mas com os estabelecimentos comerciais que às vezes ultrapassam o limite sonoro, às vezes não tem um alvará para estar funcionando em horário especial e acabam vendendo as bebidas, propagando a concentração de pessoas na calçada, na rua, e aí surgem os carros que acabam, né, propagando aí um som alto e gerando incomodidade. Então, na parte de fiscalização edilícia e na parte de fiscalização do estabelecimento comercial, é que a nossa equipe da Secretaria de Urbanismo, junto com a Guarda e CETEC, acaba fiscalizando esses estabelecimentos para que se cumpra realmente dentro da lei, né, o horário estabelecido, a quantidade de cadeiras que às vezes a CETEC autoriza
autoriza na calçada e eles acabam, às vezes, extrapolando e fazendo com que esse ponto de estabelecimento comercial, de bares e restaurantes, enfim, seja o propagador de uma perturbação do sossego junto com esses carros que, às vezes, colocam, né, o som em níveis muito altos, gerando essa incomodidade. Ao descumprir o que está previsto em lei, o estabelecimento é intimado, multado ou até mesmo interditado. Porém, após receber a intimação, tem um prazo de 15 dias para se ajustar à regulamentação. Por isso que a nossa legislação, primeiro, é uma intimação de uma forma orientativa de que ele pode se adequar àquele estabelecimento para que atenda às normas. Ele insistindo, não procurando a secretaria, não procurando fazer o estudo de impacto de vizinhança, que é importante para regularizar o estabelecimento, aí sim é seguido da segunda intimação, mas ela é lavrada a multa por não ter respeitado a primeira intimação e não ter dado nenhuma entrada de protocolo aqui na secretaria. Aí, desrespeitando a multa, a primeira multa, se aplica a segunda. Desrespeitando a segunda multa, a gente faz a lacração. E desrespeitando a lacração, que é o nosso lacre, aí tem o emparedamento pela Secretaria de Serviços Públicos, que é subir a parede fechando o bar. Em dezembro de 2021, foi sancionada a Lei 16.182, que instituiu no município o Serviço Campinas de Olho, disponibilizado através de aplicativo de celular, cuja finalidade é receber denúncias de infrações e práticas abusivas contra a legislação vigente e comunicações sobre emergências, catástrofes ou casos de força maior. Dentre elas, as denúncias relacionadas à geração de poluição sonora. A autoria da lei que institui o Campinas de Olho é do vereador Eduardo Magoga. O projeto Campinas de Olho, ele não é um projeto só para o pancadão, mas um dos itens que foi apontado, num dos incisos, era exatamente poder atuar nos pancadões que têm incomodado muito a nossa cidade. Hoje teve uma ação muito efetiva da lei por conta da nossa guarda municipal e você vê que o número de pancadões foi reduzido drasticamente, graças a Deus. Mas ainda há pontos que precisam ser monitorados. E o projeto Campinas de Olho, ele traz isso daí. É mais uma ferramenta para que possa auxiliar os guardas municipais da nossa cidade, a Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque você gera imagens do local onde está acontecendo o pancadão. Dessa maneira, essas imagens para a Guarda Municipal poder ser acionada e ir preparada para o local com um contingente de guardas suficiente para poder conter esses pancadores. Em 2015, quando a lei entrou em vigor, foram apreendidos 294 veículos. Entre 2016 e 2019, mais de 500 carros foram recolhidos. De janeiro a junho do ano passado, 914 ocorrências foram registradas. Este ano, o número aumentou. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 1.457 ocorrências até o mês de junho. Ao longo desses 10 anos, esse trabalho nunca deixou de ser feito. Foi feito com ênfase no começo da vigência da lei, perpetuou ao longo do tempo e hoje vemos resultados muito bons. Hoje a gente não encontra mais esses veículos em qualquer ponto da cidade como era antigamente. Hoje persiste, alguns pontos, resistem alguns pontos, como por exemplo Osiel, São Fernando, Campo Belo, região do Itatinga, alguns lugares do Itatinga, persistem alguns pontos que eles sabem que a Guarda Municipal atua e eles encontraram alguns meios para impedir a aferição do volume sonoro. Mas estamos trabalhando nesses locais, vamos permanecer no patrulhamento, vamos dar continuidade no patrulhamento, na fiscalização, até que essa situação se chegue a um ponto aceitável. Não é que essa prática seja condenável, o que não dá para aceitar é que isso seja feito no meio de um bairro, por exemplo, ao lado de condomínios, onde poucas pessoas se divertem e milhares e dezenas são incomodadas a noite inteira. Isso não pode acontecer. Uma prática, uma cultura, mas ela precisa ser gerenciada de uma melhor maneira, onde as pessoas possam se divertir, mas que a população não seja incomodada. Todo mundo tem direito ao lazer.
mas o meu direito ao lazer não pode se sobrepor ao direito do sossego e da tranquilidade do trabalhador. Então isso beneficiou Campinas e virou referência para outras cidades e estados do nosso país. E esse foi o Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas.